E aí, colegas, dessa vez nós estamos no namespace vídeo, na nossa classe aula, e aí a gente está executando a função principal main de uma maneira diferente, certo? Da última vez a gente tinha o texto já setado ali, né? Tava printando sempre o mesmo texto. E não seria muito legal se a gente conseguisse mudar isso durante o programa? Sim, e é para isso que a gente vai usar variáveis, certo? Variáveis são como caixinhas, que a gente vai colocar valores lá dentro, e pode mudar esse valor, pode mudar o que tem lá dentro, mas isso, e aí cada variável tem um nome pra gente não se perder. Fez sentido? Tomara que sim. Então, aqui a gente tem várias variáveis com diferentes nomes, e toda vez que a gente declara uma variável, a gente tem que declarar o tipo. O tipo é qual tipo de dado tem nessa variável, certo? Então, existem os principais aqui são o inteiro, que é para int, para números inteiros, números sem vírgula. Então, por exemplo, o valor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, menos 2, menos 3, números sem vírgula. Aí a gente tem float para números com vírgula. Então, 1, 2, 3, números inteiros também. 3, 4, 5, 6, negativo, menos 1, menos 2, menos 3. E 1.6, 1.7, 1.8, menos 1.3, menos 1.4. Então, números com vírgula, positivos e negativos. A gente tem o char para caracteres, então só um caractere, caractere A, caractere B, caractere C. A gente tem string, que é uma lista de caracteres, então a gente pode, dentro de aspas duplas, colocar múltiplos caracteres aqui dentro. E tem bool para booleanos, né, verdadeiro ou falso. E aqui a gente escreve em inglês, né, true para verdadeiro e false para falso, tudo em minúsculo. E se a gente só rodar com essas variáveis setadas aqui, a gente vai ver que, uau, nada acontece no nosso programa. Sim, porque elas existem e aí o programa acaba e elas deixam de existir e nada aconteceu com elas. Então, se a gente quiser ver o que tem dentro da variável, a gente tem que pedir para o nosso programa escrever o conteúdo dessa variável, certo? Então, a gente está fazendo isso com essa linha de console, pedindo para o nosso console aqui, o writeLine, escrever a linha com que tem a variável valor. Mas está passando aqui o nome da variável, certo? Então, se eu colocar isso dentro de aspas duplas, isso aqui vai virar o texto, né? A lista de caracteres, valor. E aqui a gente está printando então esse texto, o valor, certo? E não a variável. Então a variável não é com aspas duplas, é só o nome dela aqui direto, certo? Então com vírgula, eu escrevi vírgula errado aqui em cima, vírgula. E aqui ele está printando então o que tem dentro dessa variável com vírgula, certo? Se eu mudar para 12.2 vai printar esse valor 12.2. Interessante, né? Tá. Não seria legal se a gente conseguisse mudar o valor de uma variável? Seria. E então é o que a gente vai fazer. Então, a gente vamos mudar o valor aqui, que por enquanto está 14. Começou com 14, a gente está, então, uma variável com o nome valor, o identificador valor, é do tipo inteiro, então número sem vírgula, e a gente está atribuindo, então está dizendo que é igual a esse número aqui, que é o 14, e o ponto e vírgula, porque todas as linhas têm ponto e vírgula. Então, se a gente só mandar o console printar valor, ele vai printar 14, certo? Se a gente quiser mudar esse número, a gente vai escrever de novo a variável. Dessa vez a gente não precisa declarar qual o tipo dela, porque ela já tem um tipo. A gente já disse qual que é o tipo dela. A gente pode dizer, então, agora vai receber o número 16. E se a gente rodar, não mudou, certo? Por quê? Porque a gente executa o código de baixo para cima, linha por linha. Então, colocou na variável valor o número 14. Aí ele escreveu aqui o que tinha no valor, na variável valor, que era o número 14. E quando chegou aqui embaixo, que mudou para 16, acabou o programa e a gente não printou a variável, certo? Então, se a gente printar aqui embaixo de novo o que tem na variável valor, ele vai printar duas vezes. Então, a primeira vez tinha o valor 14, a gente mudou o valor para 16, a gente mudou o valor para 16, e aqui ele printou, então, o que tinha na nova variável valor, que é 16. Mas a gente não precisa ficar só nesse valor 16, certo? A gente pode colocar uma soma aqui, 16. Então, a gente poderia colocar aqui, então, 14 mais 2. Vou colocar mais 5 aqui, para ter uma diferença notável. Então, 14 mais 5 virou 19. Bem, mas se eu mudar aqui para 13... Agora são duas coisas diferentes, né? Não tem mais, a gente não está somando 5 ao valor, a gente está somando, aqui a variável está recebendo 13 e aqui a gente está adicionando, colocando a variável como 14 mais 5.
Então, não tem mais uma correlação, digamos assim. Então, não seria legal se a gente conseguisse somar 5 na variável valor? Diretamente? Sim. Então, em vez de a gente colocar aqui valor recebe 14 mais 5, a gente vai dizer que valor recebe a própria variável valor mais 5. Então, agora se a gente rodar, primeiro era 13, depois a gente adicionou 5, virou 18. Então, se eu colocar isso aqui para só 3, e rodar de novo, virou 3, e aí printou aqui embaixo depois. Primeiro printou o 3, aí depois adicionou 5 em valor, e virou... Caramba. Esses vizinhos. E aí printou o 8, certo? Isso é bastante texto, às vezes a gente não quer escrever tudo isso, porque programadores são preguiçosos, então a gente pode reduzir para só colocar aqui valor igual, mais igual, então a gente está adicionando a própria variável valor, o número 5. Então vai funcionar da exata mesma maneira. Se eu mudar isso aqui para 5, ele ainda está adicionando no valor o próprio valor mais 5. E se a gente for muito preguiçoso mesmo, a gente poderia dizer, né, se a gente queria adicionar só 1, isso é tão comum, só adicionar só 1 ou só subtrair 1, que o pessoal é tão preguiçoso que a gente nem precisa colocar igual, esse mais igual, a gente só escreve mais 2 vezes. Isso aqui é exatamente a mesma coisa, ele está adicionando mais 1 na variável valor, certo? E se a gente fizer menos menos, a gente está subtraindo, então de 7 menos menos vira 6, menos 1 vira 6. Certo? Então isso é bem comum da gente usar e é bem preguiçoso. Então acho que é isso. Então só revisando rapidamente, a gente tem a variável, certo? O nome dela é esse aqui, valor, ou essa outra variável é um nome com vírgula, com underline vírgula, ou essa variável tem um nome, um caractere, é um identificador da variável, e aqui é o tipo dela, né? A gente começa dizendo qual tipo, então o valor é um número inteiro, essa com vírgula é um número do tipo ponto flutuante, certo? Número com vírgula, pode ser positivo ou negativo. Aí o char é caracteres, o string é uma lista de caracteres e booleano é verdadeiro ou falso, certo? Então é isso.